Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. So let's come back to Então vamos retornar what we practiced all day. para o que nós praticamos todo dia. Hand on the heart. Mão no coração. And the deep breath with the heart. Uma profunda respiração com o coração. Saying thank you to the heart. Agradecendo o coração. And let's feel how this coherence. Vamos sentir como essa coerência continua se intensificando, mesmo agora. Every time we do it, we go deeper. Toda vez que fazemos isso, nós vamos num nível mais profundo dentro dela. E como continua Connecting our heart. conectando nossos corações como um grupo. So we take a deep breath again with Então, tomamos uma respiração profunda mais uma vez, the heart of the human pod. com o coração do grupo humano, como chamamos. And then E então, we take a deep breath with the tomamos uma respiração heart of the profunda dolphin pod. com o coração do grupo de golfinhos. So I have something fun for Então, us to do right eu tenho algo divertido para que possamos fazer agora. now. I've never done it in this way before. Eu nunca fiz desta forma antes Looking forward to doing it together with you. e eu procuro fazê-lo juntos com vocês. The telepathy exercise that we did before. O exercício de telepatia que fizemos antes, We connected with the hearts of the nós nos dolphins and conectamos whales. com os corações dos golfinhos e baleias. I want us to do the same thing Eu quero que façamos a mesma coisa with the heart of com o coração the collective energy called cryo. da energia coletiva chamada de Cryon. So what we did was we said, Então, o que nós fizemos thank you for being foi que here. dissemos: obrigado por estar aqui. And feel as this E communication sinta comes conforme essa comunicação retorna, as you are being thanked for being here as well. conforme você vai sendo agradecido por estar aqui também. And then we bless E então nós this abençoamos presence called cryo. esta presença chamada Cryon. And feel as the blessing comes back. E sinta conforme as bênçãos retornam. And I also have a personal request. Eu também tenho um pedido pessoal. Cryon has said that there's going to be more Cryon disse que haveria mais a ser revelado a respeito de baleias e golfinhos, when the time is right. quando o tempo fosse apropriado. And I say, time is right, E eu Cryon. digo, o momento é apropriado, Cryon. We're ready. Estamos prontos. Thank you. Obrigado. Greetings, dear ones. I'm Cryon Saudações, meus queridos, eu sou of Cryon, Magnetic Service. do Serviço Magnético. This is the 8th channel in the series, Esta é a 8ª canalização na série, done in the Azores, feita nos Açores, middle of the Atlantic Ocean. no meio do Oceano Atlântico. Indeed, we have spoken of De the fato, dolphins and nós the falamos whales, sobre and we will again. os golfinhos e baleias e o faremos novamente. I think the biggest revelation Eu acho que a maior will revelação not be a revelation, não será uma revelação para todos,
Mas vamos explicar, antes de darmos qualquer tipo de mensagem a respeito das baleias e golfinhos. Há aqueles que perguntaram: qual é na verdade o processo que está acontecendo com a evolução da consciência? Muitas vezes nós explicamos isso, mas não desta forma. Nós falamos sobre o fato de que desde 2012 está começando a haver um pensamento evoluído. E vocês podem ver isso na sociedade. Vocês podem ver uma atitude mais cuidadosa. Vocês também podem ver, talvez, as coisas obscuras que ficaram escondidas por anos começando a vir à luz. Tudo isto é uma consciência evoluída da humanidade. Eu também disse a vocês que vocês passarão por algumas coisas, talvez que não sejam prazerosas, para poder limpar a negatividade. Todas estas coisas são parte de uma consciência evoluída. Mas o que ela realmente significa, nós nunca dissemos. Número 1, o que aconteceria com uma consciência altamente evoluída da humanidade? E a resposta a isto é uma comunicação muito melhor com pedaços e partes da rede esotérica sobre a qual vocês não sabem na verdade. É quase como se vocês fossem capazes de atravessar o véu e ter uma comunicação ou com certos tipos de coisas que vocês nem mesmo sabiam que estavam lá. E se eu dissesse a vocês que a criatividade em geral para a humanidade aumentará? E a criatividade significa intuição. Se você tiver intuição e criatividade começando a aumentar, vocês também perceberão que haverá invenções, haverá novos tipos de comunicações, haverá revelações, e especialmente na ciência, com relação ao que pesquisar. Eventualmente, isto levará ao que vocês estudam hoje neste círculo. Quando vocês olham para aquilo que é a comunicação com golfinhos e baleias. Mas se vocês prestaram atenção ao meu trabalho pelos últimos 30 anos, você retornará e dirá: o que é Cryon? Que você falou a respeito com relação à criatividade e intuição. E isto é chamado a tríade. A tríade é uma explicação de como um ser humano funciona com a consciência. Também começaria a explicar por que a coerência está começando a ser medida e percebida. Porque há uma tríade que está envolvida em como a consciência funciona. O cérebro, meus queridos, é um computador. Ele usa as sinapses para sobreviver. Mas como computador, ele não pode pensar acima de si mesmo. Então coisas como intuição, invenções, criatividade, arte, música, podem usar uma parte do cérebro, mas isso precisa ser em conjunto com duas outras coisas. Chame-as de órgãos se quiser. Um é o coração e a outra é a pineal. O que está acontecendo é que agora há uma diferente proporção de uso nestes três. Eles nem começaram ainda a ser usados igualmente. Se fosse assim, vocês teriam uma humanidade totalmente evoluída. A pineal, especialmente, tem sido
reprimida por elos. Na verdade, mesmo agora, a medicina ainda pensa que ela gera certos químicos. Isso é tudo que ela faz. A pineal é a janela da alma. A pineal é aquilo que está conectado com o coração e o cérebro, mas também está começando a realçar sua influência, aumentar sua influência na consciência. A pineal está conectada com a fonte criativa. A pineal é principalmente responsável pela intuição. Mas o coração entra nisso, porque não se pode ter comunicações, especialmente comunicações com o espírito, sem ter o coração envolvido de forma profunda. O coração, então, é o gerador, não apenas do amor e da alegria e compaixão, mas todas as coisas que estão envolvidas nisso. Perdão, gentileza, beleza, compreensão. E está conectado com o cérebro, de uma forma que o cérebro ainda se torna o mecanismo do pensamento, mas não o criador do pensamento. Vocês precisam da tríade. O que está acontecendo aqui, que é diferente e que você apreciaria agora como informação, é que a pineal está começando a crescer. Ela está assumindo uma parte maior da carga na consciência da humanidade. Mas eu direi algo a vocês. Mesmo que ela esteja começando a se elevar em termos de influência dentro da tríade, e mesmo que ela esteja começando a ser usada mais por toda a humanidade, vocês não têm nenhuma ideia de como vocês podem trabalhar com ela. Pois a pineal não está só. O que ela tem em comum com todos vocês é que ela será influenciada pelo estudo. Isso quer dizer, se vocês começarem a exercitar a pineal, vocês podem literalmente aumentar enormemente sua intuição e sua criatividade e comunicações com os golfinhos. Os golfinhos estão sintonizados com sua pineal. Isto pode não ser uma surpresa para o homem que está ao meu lado, mas é assim que está funcionando. Então, a pineal, aquele órgão intuitivo, aquele que cruza o véu regularmente, está sintonizada com estes animais. Isso deveria dar a vocês uma ideia do porquê eles são tão diferentes. E se eles também estivessem sintonizados com o outro lado do véu de uma forma que não é conhecida por eles, mas conhecida por Deus. Eu quero que vocês se lembrem disso. Os golfinhos e baleias carregam com eles um pedaço desse planeta que é crítico. E é seu registro acástico como humanidade. Nós já demos essa informação, outros já deram essa informação. Para aquilo acontecer, precisa haver uma conexão sagrada com eles, que é diferente de qualquer outro animal em qualquer parte. E de repente estamos dizendo a vocês que sua pineal está sendo realçada. Portanto, os sinais que vocês estão recebendo e enviando também estão sendo realçados. E vocês podem então realçá-los ainda mais ao estudá-lo, trabalhar com ela e praticar com ela. Mas isso leva-os diretamente para eles. E é por isso que neste momento, na história da consciência na Terra, isto aumentará. Vocês estarão muito mais conscientes de um sinal direto com estes animais. Não se surpreendam se vocês receberem de volta um sinal. E é isso que está acontecendo. Da tríade que nós discutimos por todos estes anos.
Agora vocês sabem que aquela que está aumentando mais, aquela pequena parte do seu cérebro, aquela que se alinha com o ponto Bindi dos hindus, a janela para a alma, esta é aquela que fala com as baleias e golfinhos. Eles estão sentindo isso. Eles sentirão uma humanidade elevada, enquanto nenhum outro animal no planeta terá nenhuma ideia. Mas os golfinhos e baleias sabem. É um dos motivos que vocês poderiam aproximar-se deles mesmo quando eles têm filhotes. E eles sabem que vocês são seguros. Há tantas histórias dizendo que eles sabem quem vocês são. E isso também é o motivo. Conforme sua pineal aumenta sua força, estes animais estarão realmente sintonizados com vocês. Este grupo, vocês têm uma oportunidade nestes próximos 2 dias de não apenas experimentar um nado, mas uma comunicação. E quão frequentemente isso tem sido incluído? Quando vocês nadam com os golfinhos, vocês estão se comunicando com os golfinhos. Vocês estão praticando isto. Vocês se comunicam uns com os outros usando a pineal de uma forma diferente. É idêntico à comunicação praticada com os golfinhos ou baleias. Vocês deveriam saber isto. Eles têm um receptor que se casa com o transmissor na pineal. Tudo isso está alinhado, meus queridos, com algo que nós discutimos, especialmente nestas últimas canalizações. Nós falamos sobre ir até o muro. Eu explicarei o muro na próxima vez que nos encontrarmos. Eu direi exatamente o que ele é. Nós falamos sobre ele no Egito. Nós falamos sobre ele na canalização número 5, nos Açores. Nós falamos sobre isto na canalização 7, nos Açores. E a canalização 9. Falaremos sobre a definição do que o muro realmente é. Mas eu darei uma dica. Por que é que há 15 anos atrás a comunicação com os golfinhos poderia ter sido apenas para alguns poucos, mas hoje está sendo visto como algo que vocês podem desenvolver, trabalhar com isso, realçar, praticar e usar? Algo mudou. Então eu digo isso a vocês. O muro continua a mudar. E isso dará a vocês uma dica do que eu falarei na próxima vez que nos encontrarmos. Mas neste momento, a informação é que esta tríade, o cérebro, a pineal e o coração, estão começando a mudar na forma como trabalham e nas porcentagens que cada um daqueles órgãos usam para a consciência humana. Bem-vindos à era da pineal, pois esta é aquela que criará um aumento na evolução da humanidade. E então vocês descobrirão que nem toda a humanidade até mesmo a usará. Eles terão momentos difíceis com algo que eles nunca usaram antes. E haverá aqueles que farão e aqueles que não. E será muito óbvio. Mais do que jamais antes. Aqueles que têm compaixão vencerão. E aqueles que não têm perderão. Vocês estão em um lugar doce. Podem sentir isto? Vocês nadarão amanhã em um belo oceano. E se eu dissesse a vocês que há animais neste momento sintonizados com vocês? Eles estão na água, em seu ambiente. E eles estão dizendo a vocês:
Venham nos ver. Venham estar no nosso ambiente por um tempo. Será que isso está além do seu sistema de crenças? Pensar por um momento que sua pineal não será ligada até que você entre na água? Vocês já pensaram nisto? Se esta é realmente uma comunicação multidimensional, eles sabem que vocês estão vindo neste momento. Será que isso é demais para vocês acreditarem? Bem, amanhã veremos se eles saudam vocês desta forma. E assim é.